noite, novamente. Estamos, neste tempo, trabalhando com a temática Fiéis até o fim. E algo que tem nos motivado nesse tempo é estudar a história exatamente de Estevão. Estevão, diácono da igreja, alguém cheio do Espírito Santo de Deus, homem de Deus, realmente tem sido um exemplo para toda a história da igreja. E por isso que nós queremos, nesse tempo de trabalhando fidelidade, trabalhando essas questões, queremos realmente abordar a vida deste grande servo do Senhor. E hoje nós vamos observar mais uma faceta ali da vida e da história de Estevão, que está em Atos capítulo 7. Então vamos observar Atos 7, versículos do 54 até os 60. Aqui são as consequências exatamente do discurso de Estevão. Nós vamos observar o que está acontecendo aqui, o que é que vai resultar aquele episódio, aquele discurso que foi levantado ali. Então, Atos capítulo 7, os versos 54 até o verso 60. Então diz assim a palavra do nosso Deus: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Queridos, e depois disso que ele disse, morreu, Queridos, esse texto, ele nos traz várias emoções, ele nos traz várias questões, e nós vemos exatamente uma ideia aqui de uma grande ignorância. E me faz lembrar um episódio que com certeza nem de perto é parecido com esse de Estevão, mas eu lembro que em uma igreja, eu conversando, uma conversa agradável com uma pessoa lá, e simplesmente conversando lá, trocando algumas ideias sobre a Bíblia, chegou num assunto, não sei como chegou nesse assunto, mas simplesmente estava falando sobre o Evangelho de Lucas, e esse irmão que eu estava conversando, ele... na verdade, nem sei se ele era irmão mesmo, mas ele estava visitando a igreja, e ele então entrou no assunto dizendo que Lucas, o evangelista Lucas, ele não era grego, ele era hebreu. E eu lembro que eu achei isso muito esquisito, porque todas as vezes que eu tinha estudado, todos os livros que eu tinha lido, traz sempre essa hipótese que ele é grego. Então eu nunca tinha escutado algo diferente, eu fiquei curioso. E eu disse: é mesmo? Por que você acha isso? E simplesmente, aquela conversa que estava sendo cordial, estava sendo muito tranquila, aquela conversa, ela muda de rumo, e aquele homem, parecia gentil, começou a ficar com cara de raiva, ele começou a ficar indignado, ele disse: não, ele era hebreu, porque não pode um estrangeiro escrever a palavra do Senhor. Eu disse: é mesmo, mas assim, baseado em quê? Porque a maioria defende outra coisa. E eu realmente curioso para saber qual era a argumentação dele. Ele simplesmente não estava argumentando, ele só queria mesmo dizer que eu estava errado, que eu estava fazendo uma coisa errada, eu estava dizendo que um estrangeiro escreveu a palavra do Senhor, e como se isso fosse um pecado em si, Mas enfim, eu sei que aquela conversa que era tão cordial no início, ela foi para um outro rumo, e quase virou, não uma briga, porque eu não quis, eu saí fora, eu digo: não, tudo bem, fique aí com a sua opinião, você estava querendo saber, mas eu vi ele mudar de semblante de uma hora para outra, simplesmente por causa de uma pergunta. Eu só perguntei: por que é isso? E as coisas mudaram.
E a gente percebe que estamos em tempos extremamente complicados, onde as pessoas parecem que nem querem conversar, e se você tem uma opinião diferente, parece que você vira um inimigo dessa pessoa. Não é assim. Não deveria ser assim. E por isso que nós devemos então imaginar e responder esta pergunta: como é que a gente age diante da pressão violenta dos extremistas do nosso tempo? Porque em conversas que são de Bíblia, conversas que deveriam ser agradáveis, né? Conversas que deveriam ser boas, elas acabam descambando para outra coisa. Imaginem outros assuntos, a gente sabe, política, mas não é só política, às vezes outros assuntos relacionados a temas variados também podem ocasionar isso. Divergências ali de outras coisas, até dentro da família, podem descambar para coisas extremamente complicadas e para respostas extremistas. E nós não devemos defender isso. Exatamente porque quando nós olhamos para esse episódio que nós lemos no início sobre Estevão, a gente observa que ali havia um ódio insano daqueles falsos religiosos que se chamavam ali Sinagoga dos Libertos, judeus que estavam ali realmente querendo a fina força acabar com Estevão. Simplesmente porque Estevão, ele tinha uma argumentação pró o Senhor Jesus, a favor do Senhor Jesus. E eles não aceitavam isso, eles não queriam saber os argumentos de Estevão, e Estevão trouxe vários e vários argumentos mostrando que a opinião dele é certa, porque era a realidade. E que o Senhor Jesus, de fato, é o Messias. Mas eles não aceitavam e ficaram tão indignados que eles inventaram uma acusação, levaram então Estevão para o Sinédrio, que era o sistema de justiça ali dos judeus, ali na época do Império Romano. Enfim, então nós temos esse sistema ali, mostrando exatamente que havia uma armadilha, a tentativa de matar Estevão. Estevão sabe disso. Estevão então começa cordialmente ali o seu discurso, vai falando, mas semana passada nós falamos ali do final do discurso de Estevão, no qual Estevão, ele mostra os pecados da nação. Agora, se você for observar os outros discursos do livro de Atos, você percebe que sempre ocorre um padrão. Todos os apóstolos, quando eles vão discursar, eles falam exatamente ali dos pecados do povo, falam como o povo errou, como o povo ele veio e matou o Senhor Jesus Cristo, e logo depois ele chama eles ao arrependimento, chamam eles a uma mudança de postura e a que se convertam diante do Senhor. Só que aqui foi algo tão complicado, esses homens estavam tão violentos, tão raivosos, que não deu tempo, eu creio nisso, que não deu tempo de Estevão fazer aqui o chamado ao arrependimento. Não deu tempo. Eles estavam tão indignados, tão oriçados, que eles simplesmente vieram com a ideia de matar Estevão. Só que esse é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, exatamente porque esse texto aqui, assim que ocorre aquela perseguição e realmente aquela coisa absurda ali na tentativa de matar Estevão, então, diante de Estevão, o céu se abre e ele vê a visão do céu. Ele vê a Deus, né, uma manifestação ali da glória de Deus, e vê o Senhor Jesus à direita de Deus. E ele comunica isso, é o que a gente vai ver, mas o que nós vamos realmente pegar daqui é que Estevão, mesmo diante de tudo isso, e motivado exatamente por aquele episódio, por aquela questão que nós vimos de ele estar ali vendo o Senhor Jesus Cristo glorificado juntamente do nosso Deus, o que acontece é que ele vai se manter fiel até o fim, e ele então, motivado por isso, vai ser exatamente um alvo daquela violência, mas também um exemplo para todos os mártires que vão aparecer daqui para frente. Então, queridos, quando nós colocamos realmente aquela pergunta que foi dita anteriormente, né, como agir diante da pressão violenta dos extremistas, realmente, o que nós podemos dizer e a atitude que nós devemos ter é: seja fiel até o fim. Seja fiel até o último momento.
Mesmo que a sua vida esteja em risco, seja fiel ao Senhor. É exatamente isso que esse texto nos chama a observar, e esse texto certamente vai nos trazer aqui algumas razões bíblicas para ser fiel a Deus em toda e qualquer situação. Então, aquilo que aconteceu com Estevão nos ensina hoje a termos uma postura, a termos uma atitude diferente nesse mundo. Bom, então, o primeiro motivo, uma primeira razão para tudo isso é que, se nós realmente somos chamados a ser fiéis até o fim deste mundo, é exatamente porque Jesus, Ele te abençoa com a sua presença. Então pode estar havendo perseguição, pode estar havendo brutalidades, pode estar havendo violência contra os cristãos, mas nós temos a presença de Jesus, que reconforta a alma. Então essa presença, ela abençoa, ela transforma. E nós vemos isso exatamente no versículo aqui 54 de Atos 7, onde é dito: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. E aqui ele está criando um cenário, né? Lucas, quando escreve esse texto e essa parte aqui, está criando um cenário para você ver como aquelas pessoas estavam se comportando. E aqui nós vemos que elas estavam totalmente desequilibradas, sem sensatez. Elas estavam aqui se comportando de forma irracional. Quando você perde o equilíbrio, quando você perde a sensatez, você vira praticamente um bicho. A gente vai ver que isso vai escalar ainda mais, exatamente porque nós vemos essa primeira parte onde diz: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva. Ou seja, o coração deles estava inflamado de ódio. Isso gerou uma atitude, e é o que nós vemos logo depois. E a atitude foi que rangiam os dentes contra ele. Então imagina, você está tão irado, com tanta raiva, que você está fazendo dessa forma, no sentido de que nós temos que acabar com esse homem, nós temos que fazer alguma coisa. E aí, essa é a atitude para dizer o seguinte: aqueles homens todos que estavam no Sinédrio, lembrando novamente, era um grupo de 71 judeus, sendo que 70 eram juízes comuns, e nós temos então um sumo sacerdote, que é o supremo juiz. E claro que não só tinham aqueles, existiam também as testemunhas que ficaram lá, que foram acusar Estevão, e nós temos aqueles que estão servindo naquele ambiente do Sinédrio. Então nós temos um grupo aí, vamos pensar, entre 75 a 100 pessoas. Mais ou menos 100 pessoas estavam naquele ambiente ali, escutando o discurso de Estevão. Mas o que nos mostra o texto é que essas pessoas que estavam ali, elas começaram a ficar todas unidas contra Estevão de uma forma extremamente cruel. Mas logo depois é dito aqui, e é o versículo que para nós é o versículo chave de destaque, e o versículo 55 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Queridos, que episódio, que cena mais linda! Algo magnífico que aconteceu com Estevão. Deus sabia que ele seria morto, mas ele abriu, ele fez uma apoteose do céu. E nessa situação aqui, Estevão conseguiu ver isso. Diz que ele ficou realmente ali vidrado com aquela cena. Diz que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus ao lado de Deus, ao lado do Pai. Então, queridos, e aqui é algo que deve chamar a nossa atenção, porque realmente há momentos na nossa vida, há tantas situações tão complicadas, tão difíceis, tão complexas, mas diante do caos dessa vida, nós precisamos enxergar a glória de Deus. Você está passando por essa situação, ou algo que é não dessa mesma natureza de perseguição, provavelmente nós não vamos viver a mesma perseguição que Estevão viveu, mas nós temos outro tipo de situação que talvez esteja complicando para você. Talvez você tenha um marido ou uma esposa que está ali ao seu lado, mas ao mesmo tempo que você fala de qualquer coisa de Bíblia, ela te persegue, ele te persegue, ele realmente não quer que você fale disso, não quer que você louve o nome do Senhor na sua casa. Talvez é uma situação de emprego, talvez seja uma outra situação onde as pessoas não querem escutar sobre Jesus.
Mas diante de tudo isso, diante dessas perseguições que todos nós temos e de formas variadas, existe o mesmo remédio. E o mesmo remédio é enxergar a glória de Deus. Possivelmente, muitos de nós não vamos ver essa mesma cena que Estevão viveu e que Estevão viu. Mas nós podemos ir nas Escrituras, imaginar isso e perceber exatamente as promessas do Senhor e como essas promessas elas trazem alegria para a nossa alma. Então, é dito aqui nesse primeiro momento que Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Se você lembra das mensagens que nós falamos anteriormente, nós vimos que Estevão é diferente dos seus opositores, porque Estevão, ele está cheio do Espírito Santo. Aqueles homens que nós falamos outrora, aquele pessoal que estava ali reunido no sinédrio, rangindo os dentes, eles estavam como bêbados de raiva, fora de si. Então eles estavam ali preenchidos de ódio. Mas esse texto aqui, ele nos mostra outra situação. Nós vemos então Estevão cheio, pleno do Espírito Santo. É o mesmo contraste que Paulo faz lá em Efésios, sobre a ideia, em outras situações, onde faz um contraste entre o ébrio e também aquele que está pleno do Espírito Santo de Deus. E é aqui que nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas faz questão de colocar isso, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Este é um homem, e agora é muito importante você entender isso, o que é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Será que aqui é o batismo que o pessoal fala, aquele batismo do Espírito Santo? Não, não tem nada a ver com isso, porque nós cremos pela palavra de Deus que o batismo do Espírito Santo é no momento que você se converte. Mas aqui é exatamente uma situação no qual você está em um relacionamento, em uma intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus, ela vai preenchendo seu coração, ela vai te trazendo exatamente um andar diferenciado com Deus, e por isso que aqui nós observamos que Estevão está cheio desse Espírito, Estevão está cheio dessa presença do Senhor, e ele então é presenteado. E diz que ele olha para o céu, ele olha e vê a glória de Deus, e vê Jesus, e ele então recebe esse presente maravilhoso de Deus. E aqui é complementado com a informação de que Jesus estava à direita de Deus. Isso aqui é uma linguagem interessante para dizer que toda a autoridade, que todo o governo estava também com Jesus. Isso aqui é para dizer, Jesus está sentado hoje ao lado de Deus, ou seja, ele está reinando junto de Deus. Então os príncipes ali da antiguidade, os medievais da antiguidade e tal, eles todos tinham essa mesma ideia. Está aqui o rei, e do lado do rei está o príncipe, para dizer que ele tem a mesma autoridade do rei, que ele está governando sob a autoridade do próprio rei. Então aqui é da mesma forma. Ele vê essa cena, e certamente ele que está vendo ali a sua vida praticamente se esvair, porque aqueles homens vão matá-lo, mas ao mesmo tempo ele está nesse êxtase, ele está ali vendo a glória do Senhor sobre ele. E então vem o versículo 56 que complementa exatamente essa ideia, e o versículo 56 diz: então disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ele estava tão pleno da presença de Deus, e ele fica tão maravilhado com aquela cena, que ele esboça, ele fala isso, ele não consegue ficar para ele fala. Então ele diz: eis que eu estou vendo essa cena, o Filho do Homem, aqui o Messias, a linguagem messiânica ali que Daniel coloca, ele diz, e ele está à direita de Deus, ou seja, ele tem toda a autoridade de Deus. Então, somente Jesus é que pode trazer alívio em meio à perseguição. Isso aqui é uma coisa clara. Só Jesus pode trazer alívio diante das mazelas desse mundo, diante das perseguições, das tragédias desse mundo. Só Jesus é que pode nos trazer esse êxtase, essa alegria profunda em nossas vidas, em momentos como esse. Por isso,
né, que quando nós pegamos essa primeira parte, eis que vejo os céus abertos. Então imagina, aqueles homens estavam já furiosos, e Estevão pega e diz isso. Ele não se conteve diante daquela visão, e fala exatamente do poder de Jesus e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então ele está ali exaltando, glorificando, colocando Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus exatamente no mesmo patamar do nosso Deus. Então isso aqui é maravilhoso. Isso aqui mostra exatamente a bênção que é ter a luz de Jesus nas nossas vidas. Imagina, é como uma situação no qual nós vemos exatamente um farol no meio de uma tempestade. E principalmente uma tempestade na noite, fica tudo escuro, e os mais experientes ali, pescadores, ou as mais incríveis embarcações, elas vão se perder no meio daquela tempestade, se elas não tiverem um farol. Porque o farol é esse guia, é essa luz, que vai fazer com que aqueles ali pescadores, né, ou navegadores que estão no meio do mar, eles encontrem a direção para a sua casa. E quando nós percebemos isso, olhando para a história de Estevão, nós sabemos que diante das tempestades da vida, mesmo os momentos difíceis da vida, é necessário olhar para a gloriosa luz de Jesus. Nesses momentos nós precisamos olhar para a glória de Jesus. Então, queridos, Estevão, ele foi abençoado com a presença reconfortante de Jesus, e é tudo que nós precisamos também. Independente do teu nível de dor, independente da tragédia que você esteja passando, independente da perseguição que você esteja vivendo, com certeza você vai ser abençoado ao refletir e ao meditar na pessoa de Jesus. O que Jesus pode fazer na sua vida somente com a palavra dele. E certamente ele vai fazer muito mais. Mas é nesses momentos que a gente tem que se apegar ao Senhor. Olhar para esses textos e ver: o Senhor está do meu lado. O Senhor está cuidando de mim. Bom, mas aí o texto, ele continua, e nessa ideia de você ser fiel até o fim, nós temos uma outra razão bíblica para isso. E a razão bíblica é que o ódio, ele não deve te guiar. Você que é crente, você não pode ser guiado pelo ódio. Porque Estevão podia, aqui nessa situação, também se revoltar, apelar, fazer várias coisas, enfim. Claro que a situação era muito difícil, mas ele também podia ir na mesma pilha desses homens revoltosos. Mas ele não vai nesse sentido. Ao contrário, esses homens estavam sendo guiados pelo ódio, mas esse não é o padrão para o crente. Quando nós vemos aqui no versículo 57, dito assim: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Olha que situação louca. E a gente vê esse texto aqui, a gente vê que a ignorância e a irracionalidade são os ingredientes da violência extrema. Lembra que eu falei dos extremistas, aquelas pessoas que falam coisas loucas ou então agem de maneira desesperada e irracional? É exatamente isso. Ignorância, irracionalidade, elas são ingredientes aqui, são a pólvora exatamente para ocasionar um grande problema, né? Uma grande destruição. O texto fala exatamente que eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos. Então, provavelmente eles estavam gritando o quê? Blasfêmia, herege, morra. Imagina essas palavras sendo ditas ali para aquelas 100 pessoas no meio do sinédrio. Pessoas que estavam ali para fazer um julgamento formal. Mas você olha para essa situação, para essa cena, estes homens que são juízes gritando, e diz que eles taparam os ouvidos porque eles não queriam mais escutar Estevão. Não, esse homem está falando que Jesus está lá no céu, que blasfêmia, não queremos mais escutar isso. Então eles estão agindo aqui igual loucos, mas eles eram juízes, considerados os mais célebres, os mais importantes, as pessoas mais sábias do povo para julgar
essas pessoas estão julgando Estevão como animais. E aí logo depois é dito: e unânimes avançaram contra ele. Ou seja, todo mundo que estava ali. Olha que coisa terrível. Como o sinédrio, que era para ser um ambiente ali diferenciado, um ambiente para julgar de forma correta, para que os ritos, né, sejam feitos da forma como deveria, estes homens estavam passando por cima de tudo isso. É dito que eles, de maneira uniforme, ou seja, em conjunto, unânimes, avançaram contra ele. Cadê o julgamento? Cadê a sentença? Mesmo que fosse para apedrejar, como nós vamos ver daqui para frente, aquilo deveria ter sido feito de uma maneira formal. O apedrejamento não era de qualquer forma, vamos matar ali de qualquer jeito. Não era assim. Ali era um julgamento, ali é um processo formal. Os irmãos aí que conhecem do direito sabem que você precisa ter um processo, mesmo que seja um processo de pena de morte. Aqui não tem nada disso. Aqui nós temos homens que estão loucos, porque há pouco tempo atrás esses mesmos homens fizeram algo parecido com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, que foi liberado para as outras instâncias, ele foi liberado exatamente por próprio Pilatos, que no primeiro momento ali liberou Jesus, disse: não vejo problema nele. Depois foi para Herodes. Enfim, haviam várias instâncias dizendo: isso aqui não procede. Mas o sinédrio, que era para ser dos homens sábios dos judeus, aqueles homens estavam agindo como loucos, extremistas loucos, irracionais. Então, isso aqui nós sabemos que não vai dar certo, né? E aí nós observamos o versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui vemos que agir de maneira furiosa é a atitude daqueles que são movidos pelo ódio. Quem é movido pelo ódio age dessa forma. Por isso que o crente nunca pode agir de maneira inflamada, com emoções acaloradas, principalmente numa situação como essa, que é um julgamento, é uma situação formal. Mas ao contrário, eles estavam tão desejosos de acabar com Jesus, porque aqui Estevão não está representando o CPF dele, está representando Jesus. Então aqueles homens queriam acabar com Jesus e todo mundo que mencionasse o nome de Jesus, especialmente alguém que diz que Jesus está lá no céu, que ele está vendo uma visão celestial. Então esse aqui que deveria ser morto. E é por isso que eles estão agindo dessa forma, porque eles estão loucos, eles estão passando por cima, não somente do sistema judaico, mas também passando por cima ali do próprio sistema de Roma. Eles não tinham essa liberdade para matar quem eles quisessem lá dentro. Isso podia gerar uma confusão ainda maior. Mas nós estamos percebendo que o sinédrio está ficando irracional, louco, animais totalmente descontrolados. E aí, o que é dito? Diz que expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Não era assim. Existia um jeito certo de apedrejar a pessoa. Primeiro você rebolava a pessoa de um prédio, de um local lá, tipo uma altura de mais ou menos 3 metros, botava essa pessoa, empurrava ela, para ela não poder correr. Aí depois disso, as testemunhas jogavam as pedras, depois o restante que estava ali observando jogava as pedras. Enfim, era um processo meio louco daqueles dias também, mas existia um rito para fazer isso. Aqui não, diz que pegaram ele, não deram nem sentença, foram lá gritando, levaram Estevão e mataram Estevão. Começaram a apedrejar Estevão. E aqui diz então que as testemunhas, ou seja, porque as testemunhas eram as primeiras a jogar as pedras. E nós sabemos que essas testemunhas elas foram corrompidas. São aqui pessoas corruptas. Que os judeus, aqueles da sinagoga, que estavam ali, dos libertos, aquela sinagoga, ela havia comprado pessoas para dar um falso testemunho contra Estevão, para iniciar o processo do sinédrio. Então estes homens corruptos, pessoas violentas, pessoas perversas, estão agora aqui, começando, fazendo essa atrocidade. E aí vai mencionar uma pessoa que vai ficar, que é muito famosa na Bíblia, nós sabemos, e que é a primeira vez que ela é mencionada, que é exatamente um jovem chamado Saulo.
E aqui, entenda, jovem não era um adolescente, aqui não era um jovenzinho no começo da vida adulta. Nós temos que entender que provavelmente ele já tinha cerca de uns 30 anos, mas é colocado um jovem dentro do sinédrio, porque o sinédrio é pessoas de todas as idades, mas a partir dos seus 30 anos. Então, dentro daquele universo, ele provavelmente era o mais jovem entre os participantes do sinédrio, e ele estava ali naquela situação. Saulo estava ali, e é provável, e eu lancei aqui uma teoria que a gente, claro que não tem todos os elementos, mas a gente conjectura que aqueles que eram da região exatamente da Cilícia, né, aqueles homens estavam ali, a Cilícia da região de Tarso, e naquela região exatamente é de onde vem Paulo, o Saulo nessa situação. Então aqui nós temos Saulo participando ali, talvez aquele que fez a orquestração desse golpe, a orquestração dessa armadilha contra Estevão. E por isso que eles estão jogando as suas capas ali para Saulo. Ou seja, Saulo está dando ali todo o arcabouço para que aquilo ali aconteça. É uma conjectura, é claro que o texto não nos traz muitos detalhes, mas é uma grande possibilidade. Enfim, então Saulo é mencionado aqui exatamente como alguém importante naquele processo cruel que está sendo montado contra Estevão, e que está acontecendo a coisa mais absurda do mundo, passando por cima de várias e várias questões legais aqui em Israel. Bom, e aí essa cena, né, daqueles homens violentos me fez lembrar algo que é muito comum, né, lá na África, que são manadas de elefantes. Imagina, um bicho daquele tamanho, correndo em direção a você, e não somente um, vários. Você sabia, mas os elefantes são responsáveis por 500 mortes somente lá na África, por ano. Porque quando eles estão loucos, quando eles estão fora de si, quando eles colocam um alvo, eles saem correndo e vão destruindo tudo, e vão ali, basicamente, né, quebrando todas as coisas que estão à frente. Então aqueles homens estavam como esses elefantes aqui, essa manada violenta, furiosa, praticamente imparável. Aqueles homens não seriam parados por nada, porque eles estavam ali controlados exatamente pelo ódio, por Satanás. Satanás estava ali neles, naquela situação, para acabar com Estevão. Isso então nos faz pensar exatamente que agir de maneira furiosa pode gerar um rastro de destruição e injustiça diante de Deus. Se você não controla a sua fúria, o seu ódio, a sua raiva, e aqui é tão interessante falar disso, porque tem gente que às vezes quando está em situações complicadas, em situações onde se sente um pouco mais pressionado, vira bicho, muda o semblante, fica totalmente descontrolado. Nós temos que conter essas emoções. Não podemos fazer com que isso nos domine, porque realmente isso vai controlar o nosso coração. E isso vai fazer, como está aparecendo aqui no texto, como que realmente rangendo os dentes, gritando, agarrando pessoas para fazer o mal, para apedrejar. Então, queridos, isso aqui é terrível. E aquele ódio doentio dos inimigos de Estevão os tornaram como animais furiosos. Pessoas que agem pela raiva, pelo ódio, são como animais furiosos. E o crente não deve agir assim. O crente é o promotor da paz. Lembrando, não da paz que o mundo diz, mas a paz de Jesus. E é o que Estevão está aqui promovendo, a paz de Jesus. Apesar de Estevão estar colocando ali, né, o seu ponto de vista, mostrando exatamente o pecado daquela nação, mas também, certamente, ele iria chamar ao arrependimento. Mas estavam tão loucos que isso não foi possível. E quando nós falamos dessa ideia de você ser fiel até o fim, uma última razão bíblica que eu quero aqui apontar para você, que é necessário que você testemunhe até o último momento. É necessário que você dê um bom testemunho até o seu último respirar. E aqui nós vemos exatamente essa situação.
Porque, versículo 59 é dito: enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha o contraste. Diante da morte, a nossa âncora é a nossa confiança em Jesus. Nós não vemos um semblante desesperado de Estevão. Imagina a dor, ele estava ali, levando pedradas de graça, injustamente. Mas ele está clamando ao Senhor. As suas últimas palavras de vida são um pedido a Deus, um louvor a Deus. Porque nós vemos aqui que enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Enquanto do lado estão aqui bichos loucos, totalmente fora de si, nós temos do outro lado um homem orando, um homem cheio da plenitude do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então aqui, no meio desse desespero, no meio dessa situação que não pode ter mais caótica do que isso, né? Porque já já ele vai realmente morrer, mas diante dessa injustiça, dessa calamidade, Estevão estava se despedindo dessa vida em contato com Deus, em contato com Jesus. E aí logo depois é dito assim, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está pedindo a graça de Jesus, em um momento tão terrível, tão assombroso, mas ele está clamando a Jesus, e nas suas últimas palavras serem uma oração. É isso que ele está fazendo. Mas ele não finaliza aí, e ele complementa ainda mais. No verso 60 ele diz: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Então ele não apenas orou diante daquela situação calamitosa, mas ele faz algo além, e a gente vê aqui algo tão importante que Estevão faz, que independente da situação, nós precisamos agir como crentes, e foi exatamente o que Estevão fez. Diz que ele, então, ajoelhando-se, e olha a cena, tenta ver essa cena aqui comigo. Ele se ajoelha, estão ali apedrejando ele, provavelmente estava deitado ali, jogando várias pedras, mas ele pega a sua última força, ele se ajoelha e ele grita. Então imagina aquelas pessoas que estavam ali vendo aquele homem sendo apedrejado e escutam ele gritando agora, mas não é um grito desesperado por causa da morte, não. O grito dele é um grito de clamor ao Senhor por causa dos seus inimigos. Ele diz: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Olha o que ele está fazendo aqui. Ele perdoou e ele está pedindo misericórdia de Deus contra os seus inimigos. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes algumas pessoas fazem uma coisa contra nós, geram um erro contra nossas vidas, ou até faz uma coisa injusta mesmo, e a gente já fica furioso, fora de nós, e diz não, e a gente começa a praguejar e tal. Mas esse homem aqui, ele clama pela misericórdia de Deus contra os seus inimigos que estão matando ele. Para você ver como este homem aqui estava sendo usado por Deus. É algo que certamente só alguém que está numa elevada posição espiritual, né, de contato com Deus, faz isso, da forma como aconteceu. Mas isso aqui é para mostrar como Estevão era diferente. Isso nos faz lembrar a história de um outro grande homem de Deus, que lá na frente eu vou falar sobre Policarpo, mas só para complementar aqui, e diz que depois que ele disse isso, morreu. Então ele orou e morreu. E faz lembrar exatamente da situação de Policarpo. Policarpo, um discípulo direto de João, João, um apóstolo, né? E esse homem, ele teve uma vida longa, né, cheia de
muitas coisas relevantes, livros escritos, enfim, uma pessoa relevante demais no ambiente ali da igreja primitiva. O que acontece então é que na época dele a perseguição começa a ficar ainda mais cruel, e agora não era uma perseguição somente dos judeus locais ali, agora é do próprio Império Romano. E Policarpo já era um senhor de muita idade, e ele foi então preso, levado então ao Império Romano lá, exatamente pelas forças do Império Romano, e quando ele chega lá, ao invés de ele praguejar contra os soldados, contra os carrascos, ao contrário, ele começou a tratar bem, orar por eles, diz os relatos, que ele era uma pessoa tão cordial, tão maravilhosa, que os próprios soldados e carrascos não queriam que ele morresse. E eles ficaram implorando para Policarpo: não faça isso com a sua vida, você é tão legal, tão gente boa, não morra por causa disso, você pode morrer naturalmente, não faça isso. Só que eles ficaram ali exatamente fazendo isso porque eles estavam gostando de Policarpo, por causa dessa postura branda, de misericórdia, orando pelos seus soldados, pelos carrascos ali, que daqui a pouco iriam matar ele, a mando do imperador. Mas isso mostra, que claro que lá na frente, o que vai ocorrer é o que o império diz, ele vai ser morto mesmo, até acontece segundo a tradição da igreja, Policarpo, ele vai, na primeira tentativa de assassinato dele, ele vai se livrar, exatamente porque as chamas não vão consumir ele, e aí depois ele de fato vai morrer pela espada. Mas o mais importante que eu quero trazer aqui é exatamente a figura dele. Ele realmente perdoando, ele ali realmente trazendo uma mensagem positiva para os seus algozes. E aqui nós vemos, através dessa história, que o perdão e a misericórdia contra os adversários demonstra exatamente uma elevada maturidade espiritual. Policarpo e também Estevão tinham esta elevada maturidade espiritual. Por isso que Estevão, até o fim, agiu em fidelidade ao perdoar os seus agressores. Agiu ali de maneira nobre e elevada diante de Deus. Assim como Jesus, que perdoou bandidos, que tratou bem pessoas que estavam condenando, e mesmo aqueles que o abandonaram, ele aceita de volta após a ressurreição. Isso mostra realmente que o caminho da igreja, o caminho dos cristãos, é um caminho não extremista. É um caminho de firmeza, de propósito, de falar da palavra de Deus, mas sem violência, sem uma atitude destrambelhada, louca. Não, ao contrário disso. Então, o que nós vemos nesse texto, esse texto nos chama a refletir, que é necessário que nós sejamos fiéis até o fim. Esse texto certamente nos deixa alguns desafios importantes. E o primeiro desses desafios e aprendizados que nós pegamos aqui, é exatamente que nós vimos aqui, que esse texto mostra que Estevão, ele foi agraciado pela visão da glória de Jesus no meio da tribulação. Então, no meio daquele apedrejamento, de tudo aquilo que estava acontecendo, aqueles homens raivosos levando Estevão para a morte, Estevão, ele foi agraciado pela glória de Deus, pela visão de Jesus. Então isso nos ensina coisas muito importantes, e realmente o texto nos leva a perceber exatamente essa graça de Deus, essa visão celestial no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Isso então deve nos fazer ter uma atitude diferente, e deve realmente trabalhar no nosso coração, moldar o nosso caráter, transformar o nosso caráter. Então nós somos chamados a entregar a nossa vida em honra e fidelidade ao Senhor Jesus. Talvez o Senhor não tenha esse objetivo para você, talvez você vai morrer de maneira natural ou por outra coisa, porém o nosso coração deve estar preparado
para se entregar em honra e fidelidade ao Senhor Jesus. Se Deus exigir de nós o que foi exigido para Estevão, nós devemos estar prontos, entendendo que também essa dificuldade, esse problema está nas mãos do Senhor, faz parte do plano do Senhor. E isso nos chama também a um desafio muito claro, que é necessário que nós vivamos nesse mundo com a atitude correta, certa, mesmo que todos ao redor estejam contra você. Mesmo que ninguém aceite sua fé, mesmo que as pessoas se coloquem contra a sua atitude correta, santa, louvável diante do Senhor, mas você vai ter inimigos. Pessoas vão se levantar, mas você vai ter sempre uma atitude de fidelidade a Deus, de honra a Deus, independente daquilo que esteja acontecendo. Exatamente, porque ao olharmos para tudo isso, fica uma reflexão aqui muito poderosa, que a sua fidelidade, ela será premiada com Jesus, pronto para te receber no seu reino eterno. Jesus, talvez não vai aparecer visivelmente antes de você morrer, mas certamente depois você o verá. Ele vai estar de braços abertos para te receber. Se você é um crente fiel, se é uma pessoa que tem se dedicado a Ele, tem realmente desejado crescer no caminho dele, Ele vai estar te esperando no reino eterno, exatamente porque você nesse mundo agiu de maneira fiel e compromissada. Então, novamente, temos que enfatizar aqui: seja fiel até o fim. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse texto que tem nos convidado a uma atitude diferenciada nesse mundo. Senhor, este mundo está louco. Pessoas estão cada vez mais raivosas, mais sensíveis, mais fora de si. E muitas vezes isso tem afetado até os crentes e a igreja. Muitas vezes até alguns crentes se colocam diante de outros crentes. Pelo menos pessoas que se dizem evangélicas ou são falsos crentes, mas que usam teu nome. Mas, Senhor, que esta igreja, que este povo, ao entender esta verdade, ao entender exatamente tudo que está sendo dito aqui, que nós possamos confiar na tua glória, possamos exatamente buscar a ti de forma totalmente misericordiosa, de maneira fiel, e independente da perseguição que estejamos sofrendo, independente daquilo que esteja acontecendo, nós precisamos agir como Estevão agiu, buscando exatamente a tua glória, estar cheio do teu Espírito, e no momento da dor, no momento da perseguição, é isso que vai nos agraciar, é isso que vai realmente trazer ânimo ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver nesta fidelidade. Queremos usar o exemplo de Estevão para sermos fiéis, e fiéis até o fim. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.